ela não dá condições para uma pessoa ter inovação, porque não existe nenhum momento do dia onde os funcionários se dedicam a comportamentos desse tipo. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que em mais uma semana estão aqui nos ouvindo para ouvir, refletir e se desenvolver. Atravessamos tempos difíceis, onde busca-se mais o sentir e provar do que o conhecer e refletir. Essa foi a frase de Denis Villepellé, um teólogo francês, no seu livro L'avenir de la catéchèse, que é o futuro da catequese, qual nós tivemos a oportunidade de ler recentemente para um artigo que nós escrevemos. Iniciamos a era digital em meados de 2015, onde após vivenciarmos a automação dos movimentos repetitivos nas linhas de produção durante a Segunda e Terceira Guerras Mundiais, surge então a robotização das atividades humanas em serviços, como por exemplo, atendentes de call center, agendamento de consultas, exames, suporte técnico, entre outras atividades de serviços. Os bots, acrônimo de robô, programas de software que executam tarefas automatizadas, surgem para dialogar com a humanidade. Chegamos então à vivência do mundo virtual, da abundância de tecnologia, que aproxima os distantes e distancia os próximos, onde os jovens passam mais tempo com a cabeça baixa, digitando frases de felicidade, curtindo fotos, postando vídeos, procurando no externo a sua felicidade e esquece de viver o presente junto aos seus amigos e familiares. Mas não é só a vivência da pseudo-alegria com o nosso exterior que cultivamos no mundo tecnológico. Hoje as redes são como cidades virtuais, em que vivemos muitas horas de nosso dia a dia. Há mais de 2000 anos, as comunidades antigas se deslocavam periodicamente em busca de terrenos férteis para a colheita e para sobreviverem. Esses trajetos eram lentos e demandavam um esforço homérico de todos os membros do grupo daquela comunidade. Eles despendiam dias, semanas e às vezes meses para encontrar novos lugares para habitarem. Atualmente há um êxodo diferente, a busca pelo conhecimento e conexão. Mas a viagem não demora mais dezenas de dias. É na velocidade de um clique, do deslizar de um dedo, que a internet nos leva a territórios digitais, cheios de surpresas, informações e descobertas. Algumas boas, outras nem tanto. Também nas milhares de comunidades virtuais, saímos em direção ao próximo, ao encontro e criamos conexões, parcerias, ou como diz o autor Seth Godin no seu livro Tribes, formamos tribos. A era digital vem demandando que os profissionais de todos os segmentos estejam cada vez mais bem preparados e, portanto, mais qualificados para poderem se manter competitivos no mercado de trabalho. Como, então, despertar a automotivação para o aprendizado contínuo? Como operacionalizar efetivamente o famoso lifelong learning? Para falar conosco sobre esse tema, hoje o episódio está super especial. Nós temos ela, que é graduada em Psicologia pela Universidade Mackenzie e possui mestrado em Administração de Empresas pela mesma universidade. É palestrante motivacional de sucesso, conhecida no Brasil inteiro, e autora dos livros Motivação Sem Truques e Pílulas Mágicas para o Sucesso.
além de fazer sucesso no mundo corporativo, sendo requisitada como palestrante em todo o país, é também ilusionista profissional, reconhecida internacionalmente e premiada como melhor mágica da América Latina pela Federação Latino-Americana de Sociedades Mágicas. Por todo o seu sucesso, ela já esteve em diversos programas de televisão de renome e, graças a Deus, aceitou o nosso convite e hoje está aqui conosco no Descomplica T&D para conversar com a gente. Como trabalha no palco desde pequena, vinda de uma família de artistas, adora cantar, dançar e ama cultura e arte. É com muita alegria e honra que damos as boas-vindas a Meire Camia. Meire, bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer enorme tê-la conosco. Tudo bem? Tudo bem, tudo bom, Michel? Alegria estar aqui com vocês, ter essa ideia. Essa ideia, né, que a gente ainda vai falar e vocês terem muito bacana. Muito obrigado, Meire. Então, vamos começar o nosso podcast com a pergunta inicial do nosso tema: como despertar e trabalhar a automotivação? Olha, a automotivação, ela é uma das habilidades da inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é algo que todo ser humano precisa aprender. Ela está atrelada ao desenvolvimento das virtudes. Tem vários livros, e o Goleman, ele foi um psicólogo que difundiu bastante esse conceito da automotivação e da inteligência emocional. E ele, no livro dele, ele coloca lá, que é o inteligência emocional, e depois tem um outro também, que é o foco, que é bem interessante também, porque ele fala de habilidades que hoje são muito necessárias, não só para o mundo corporativo, mas eu acredito que para o nosso dia a dia, né? Porque se a gente não desenvolve o nosso foco, a inteligência emocional, nós vamos ter uma série de problemas no convívio com as pessoas mesmo, né? E no livro dele, ele pesquisou várias empresas e pessoas que nós consideramos de sucesso. E as pessoas de sucesso, né, que são aquelas que o sucesso não é só ganhar dinheiro. O sucesso, ele tem que estar atrelado a todas as áreas da sua vida. Então, não adianta você ter muito dinheiro e ser um doente, né, ou ter uma doença mental, um transtorno mental, e você não consegue ter paz na vida. Não adianta só você ter dinheiro, mas a sua família é um caos. Não adianta só você ter o dinheiro se você não sabe fazer a gestão da sua equipe e tudo mais. Então, hoje, o que nós consideramos de sucesso, ou que você está assistindo, o que você considera de sucesso? Hoje a gente considera que o sucesso teria um certo equilíbrio em todas as áreas da vida, que nós tenhamos saúde mental e física, que nós tenhamos uma vida espiritual bacana, que o nosso trabalho seja um motivo de alegria e não de estresse. Então, seria mais ou menos esse equilíbrio, e que não falte o dinheiro, né? Tenhamos sempre esse equilíbrio para que exija menos sofrimento, vamos dizer assim. Deve perceber o seguinte, que aquelas pessoas que eram mais inteligentes, nem sempre eram as que tinham o melhor resultado da vida. Então, o fato da pessoa ter um QI, que é a capacidade que você tem de armazenar e captar aquelas informações na hora que você precisa, por exemplo, na hora que você faz um cálculo, ou na hora que você precisa responder uma pergunta de matemática, de geografia, seja lá o que for, você fazer funcionar a sua área de armazenamento de memória, né, e resgate dessa memória na hora que você precisa da informação, a pessoa podia ser muito boa nisso. Porém, se ela não tivesse todas as outras habilidades emocionais, ela não teria sucesso na vida. Ou seja, seria um nerd, né? Isolado dele, muito bom para fazer cálculos, mas teria problemas, por exemplo, para trabalhar em equipe, teria problemas para se comunicar, teria muita dificuldade no trato das pessoas. E a gente vê isso hoje nas empresas. Então, às vezes, a pessoa ela pode ter muitos títulos acadêmicos e tudo mais, e às vezes ela não consegue passar esse conhecimento para as outras pessoas. E hoje o que a gente valoriza, né, nas empresas é justamente o compartilhar das nossas ideias, o compartilhar das nossas experiências,
porque é assim que uma comunidade cresce, assim que uma empresa cresce. Por exemplo, hoje nós temos um aprofundamento de conhecimento em várias áreas. Então, a pessoa que entende de TI, ela é muito boa naquilo. E não dá para você ser muito bom, por exemplo, em TI, muito bom nas pessoas, muito bom nos processos. Nós vamos ter especialistas hoje. Então, se a gente consegue compartilhar as informações e experiências um com o outro, toda a empresa cresce, porque eu não preciso passar por toda a sua bagagem, você vai contar um pouco para mim, eu vou contar um pouco para você da minha experiência, e assim a gente consegue, com essa somatória de conhecimentos, a gente consegue ter um crescimento sustentável, cada um na sua área de especialização, mas percebe que para isso a gente precisa dessa habilidade da inteligência emocional que envolve comunicação, tolerância, paciência, ter todo esse trato, né, com as pessoas, né? Então, quando a gente fala em automotivação, aí vem a automotivação para aprender, a automotivação, a gente vai ter uma habilidade da inteligência emocional, e nós aprendemos um modelo muito errado, nós aprendemos que o outro precisa me motivar, é o outro que precisa fazer por mim, né? E na verdade, quando eu espero isso, eu me coloco sempre no papel da vítima, do tipo, eu não tenho, alguém vai ter que me dar, então é o carente eterno, né? E ele se torna um peso, tanto para as organizações como para a vida mesmo. Porque você imagina, você conviver com uma pessoa que o tempo todo, além de você tem que se sustentar na sua automotivação, você tem que ficar toda hora lá impulsionando o outro. Vamos, né? É muito chato e desagradável. Então, o Goleman fala o seguinte, né? Aquelas pessoas que conseguem trabalhar isso dentro de si, e isso envolve a autorresponsabilidade, e na psicologia a gente chama de maturidade psicológica. Tá. Então, nós maturamos psicologicamente, assumimos essa responsabilidade, que é o verdadeiro empoderamento, né, pelo meu próprio desenvolvimento emocional, psicológico e tudo mais, e aí eu consigo me manter nesse ciclo, né, de aprendizado. E a parte do aprendizado é a coisa mais legal do mundo para nós, seres humanos, porque as áreas da felicidade, são várias áreas lá no nosso cérebro, que quando elas são acionadas, elas são um conjunto de áreas, né? Nós sentimos muito prazer e uma sensação de plenitude. E uma das coisas que faz o nosso cérebro aprender felicidade é justamente aprender. Então, quando nós aprendemos algo novo, a gente fala, nossa, que bacana isso. E isso tem uma explicação, inclusive, biológica, porque no desenvolvimento da humanidade, o aprender estava atrelado à sobrevivência. Ou seja, quem sabia mais tinha mais chances, né, de sobreviver e passar os seus genes para a sua comunidade ali, né? Então, veja que o que acontece com a gente, né, sendo que todo esse processo que eu tenho falado aqui, ele vai nos levar certamente à felicidade. Por que a gente não consegue fazer uma trajetória fluida, né, um processo tranquilo, já que aprender é legal para ti? Por que eu não consigo me motivar para isso? Porque nós aprendemos um modelo muito ao contrário do que nós queremos. Então, por exemplo, no caso das empresas, por que a gente não tem pessoas com autonomia, pessoas responsáveis, pessoas mais comunicativas, com mais iniciativa e tudo mais? Porque nosso modelo de aprendizado ele foi extremamente pacífico. Por exemplo, isso começa desde a escola. A escola, você não ensina a criança a pensar. A escola trata o aluno como se ele fosse um papel em branco, que você abre a cachola dele assim, ó, e você taca ali conteúdo ali, o aluno não pode questionar nada, cabe a ele apenas decorar, e na prova ele vai reproduzir uma informação
totalmente incorreto. Quer dizer, não desceu no nível dos valores, não fez reflexão, você não ensina a criança a fazer análises, você não consegue juntar aquelas informações, refletir e tirar uma conclusão, que é a parte mais importante do nosso raciocínio. Então, hoje, a gente não consegue integrar as informações. A gente vê isso muito hoje, né? Nós temos as redes sociais, elas trazem informações muito superficiais e picadas. O próprio WhatsApp, ele funciona assim, né? É uma conversa de maluco, né? Onde você pega tudo pela metade, é uma loucura esse negócio. E aí você não consegue integrar aquilo, você não consegue tirar um juízo daquilo, você não consegue pensar assim, do tipo, cara, o que eu tiro disso? Né? Então, de todas essas informações que eu tive uma enxurrada de informações durante o dia, eu faço o que com isso? Quer dizer, que valor eu agrego na minha vida com todas essas informações que eu obtive durante o dia? Então, esse está sendo o nosso programa hoje. Ele está refletindo nas empresas, ele impacta na empresa, porque nós percebemos hoje que nós temos todas as condições de trabalho, a gente tem um bom computador, nós temos ar-condicionado, nós temos todo o conforto, né, toda a possibilidade de trabalho, porém, falta um fator humano. Então, hoje, algumas pessoas acham ruim, mas eu acredito que isso seja um processo natural. Né? Esse mundo que a gente vive hoje, ele só vem para escancarar, para mostrar para a gente a seguinte mensagem: gente, agora é cada um fazendo o seu próprio trabalho. Cada um precisa se responsabilizar pelo seu próprio desenvolvimento. E quando a gente fala em automotivação para aprender continuamente, eu preciso ter isso, porque isso tem a ver com o livre-arbítrio de cada ser humano. A pessoa tem que querer, eu não posso mexer no livre-arbítrio da outra pessoa. Ela tem que enxergar qual é o valor que aquilo vai agregar na vida pessoal dela. Isso não é assim, né? Ele só faz coisas se para ele tiver algum benefício. Sim. Se você falar assim, vai estudar para você não conseguir emprego, ele não vai estudar. Ele só vai estudar se aquilo ali resolver um problema da vida dele. Aí sim, você tem um sofrimento e ele vai resolver isso com aquele conhecimento, então ele se sente mais motivado para estudar. Então, veja que a motivação, ela tem a ver com essa necessidade da gente resolver problemas, né? E ela tem a ver, né, com essa percepção que o próprio indivíduo tem de que ele é capaz de resolver problemas e modificar o mundo, ajudando não só a si, mas também as outras pessoas. Você percebe que não é só uma questão técnica, é uma questão humana, que tem a ver com o sentido da vida, o propósito do meu trabalho, eu enxergar que eu faço parte de uma cadeia que traz benefícios para outras pessoas. Enquanto nós não tivermos essa visão mais ampla do trabalho, a pessoa, o que resta para ela? Trabalhar o mês inteiro para ganhar um salário, que no final, quando ele recebe, ele já está totalmente comprometido, só para pagar a conta. Exatamente. E a vida fica sem sentido nenhum, né? Então, percebe que hoje a espiritualidade, que não é religião, a espiritualidade é a tua percepção do divino, é a tua percepção com essas virtudes que precisam ser desenvolvidas se você quiser ser automotivado. Então, o que a virtude tem a ver com a automotivação? Porque você precisa desenvolver determinação, força de vontade, coragem para você enfrentar o diferente, coragem para falar, coragem para ter iniciativa, coragem é uma virtude. Só que você não compra isso em nenhuma loja. É algo que eu também não posso doar para outra pessoa. Ou seja, cada um tem que desenvolver o seu. E você só desenvolve quando você enfrenta os seus próprios desafios. Mas hoje a gente está acovardado, né? Porque nós aprendemos desde pequenininho que nós não podemos. Que nós não podemos pensar, que nós não sabemos pensar, que quem sabe é sempre o outro, é sempre o professor, e a mim cabe simplesmente falar amém e repetir, às vezes, o conhecimento idiota, né?
porque às vezes você não faz nada exatamente com aquilo e você não aplica aquilo na sua vida real. Então, o nosso modelo de ensino, ele já é ruim desde a infância. Depois, nós vamos crescendo com isso. A universidade, ela também não colabora muito para mudar esse modelo, né? Quem faz mestrado, doutorado, sabe bem disso, não é um livro pensar, não. Você tem uma série de regras que às vezes te aprisiona muito mais, né? E quando você chega na empresa, você vai chegar com muitos déficits, porque você não teve oportunidade de exercitar nada daquilo que a empresa pede. Você não teve oportunidade de desenvolver um debate, você não sabe discutir ideias, você morre de medo de ser julgado. Porque durante a nossa educação também, nós temos um modelo de educação que prioriza o erro. Então, é assim, eu aponto sempre o que está errado, mas eu não ajusto o que está certo para ser desenvolvido. Então, os nossos feedbacks que a gente escuta desde pequeno é assim, você faz 10 coisas certas, mas o que está errado vão te apontar. Então, assim, filho, você não faz isso direito, olha, você também não está fazendo isso aqui direito. A criança aprende assim, cara, tudo que eu faço é ruim, porque o que ela tem dos pais é sempre um puxão de orelha. Na escola, a mesma coisa. Ninguém diz assim para você, olha, Michel, você está indo muito bem na sua leitura, na sua capacidade de análise, olha, você faz muito bem cálculo, olha, você se diferencia nesse grupo. Os professores, eles não estão preparados para trabalhar o talento daquela pessoa, sabe? A gente vai muito pelo erro. E olha que modelo doentio que fica na nossa cabeça. O nosso modelo é sempre de comparação. Eu estou sempre me comparando com outra pessoa. Então é assim, se todo mundo tirou 10, então a prova estava fácil. Mas, se todo mundo tirou 3 e eu tirei 7, então eu fui bem na prova. Eu começo a perceber que para ter sucesso na vida, eu preciso que tenha muitos fracassados à minha volta. Todo mundo tem que estar ruim para eu estar bem. Entende? Isso funciona. Eu falo que é o movimento da inveja, sabe? O que é o movimento da inveja? É a comparação. Eu estou sempre me comparando com a outra pessoa, eu tiro de mim a referência, e a minha referência passa a sempre ser o outro. Eu, no fundo, fico sempre desejando o mal ao outro, sem perceber, mesmo se me considerando uma pessoa boa, eu fui ensinada assim. No fundo, a gente deseja o mal do outro, porque a pessoa está mal, eu estou bem. Então, por exemplo, se todos meus amigos estão tudo sem dinheiro e eu estou com dinheiro, eu falo, opa, eu estou bem. Mas se todos os amigos estão com dinheiro e eu estou mal, eu falo, nossa, eu estou fracassado, entende? Então, a minha referência passa sempre a ser o outro, e nunca eu mesmo. Então, por isso que eu faço essa crítica com relação ao sistema de educação. E aí, quando a gente chega no mercado de trabalho, a própria empresa, ela continua nesse modelo errado, porque todo mundo aprendeu errado. Então, ela não dá condições para uma pessoa ter iniciativa. Ela não dá condições para uma pessoa ter inovação. Porque não existe nenhum momento do dia onde os funcionários se dedicam a comportamentos desse tipo. Ou seja, quando você chega na empresa, existe uma série de regras e processos que você tem que seguir. Entende? Querendo você ou não, você tem que fazer daquele jeito. Né? E ai de você se você sair muito fora daquele processo ali. Ou seja, cadê a sua criatividade? Do nada, no momento que você exercita a criatividade, é muito comum. Até porque se você errar, você vai levar uma advertência. Entende? Então, assim, como que uma empresa quer hoje que um funcionário tenha um comportamento de inovação e criatividade, sendo que a criatividade é justamente você sair fora das regras? Sabe? Como que você quer ter funcionários que têm iniciativa se ele cometer qualquer erro, ele vai ser punido? Tem que existir
algum momento nessa empresa para que os funcionários exercitem isso, para que a virtude da coragem seja desenvolvida ali, sabe? E isso, olha, vou te falar, eu trabalho com muitas empresas e raríssimas de verdade, são as empresas que trabalham a cultura organizacional e tem que estar no nível da cultura. A empresa ela tem que pensar inovadoramente, ela tem que ser inovadora e criativa. E isso tem a ver com seus próprios líderes, porque a cultura nada mais é e a extensão das crenças de um líder. Né? E o que acontece hoje é uma hipocrisia no sentido de que o discurso não combina com a prática. Então a gente faz assim, quais são os valores organizacionais e tal. Hoje eu trabalhei no meu mestrado, né, em administração, valores organizacionais. Você vai ver uma placa muito linda na empresa. Uma placa que diz assim, aqui nós trabalhamos com foco do cliente, isso, aquilo, um monte de coisa linda. Então, quando você vai ver na prática, aquilo não se sustenta. Sabe? Só ficou um discurso bonito. E o ruim disso é que quando o discurso não combina com a prática, você está corroendo a base de qualquer relacionamento saudável, que é a confiança. Entendi. Não dá para você confiar numa pessoa que fala uma coisa, mas faz outra. Da mesma forma, eu sempre falo que nós corroemos a nossa autoconfiança toda vez que a gente promete no mundo. Então, quando eu falo, vou para a academia, não vou fazer minha dieta, não faço, vou começar a fazer aquilo que eu não faço, a hora que eu declaro e vejo que eu mesma não faço, é óbvio que eu vou me tornar uma pessoa com falta de autoconfiança. Sim. Porque eu sou uma pessoa que fala e não faz. Né? Então, da mesma forma que eu julgo o outro, eu julgo a mim mesma. E muitas empresas, elas funcionam dessa forma. Então, eu tenho alguns relatos, por exemplo, de pessoas que falam assim, olha, junto aos funcionários, e falam, olha, agora nós precisamos que vocês deem ideias e tal. Mas como o funcionário ele vai dar essa ideia, ele não tem acolhimento para aquilo. Ao contrário, os próprios diretores falam assim, olha, esse negócio aí não funciona aqui. Eu mesmo já tentei mudar, entendeu? Não adianta, sabe? A empresa ficou aquele elefantão branco e aí as pessoas ficam desestimuladas a darem ideias porque nenhuma vai vingar. Não existe terreno no solo fértil, né? Para que aquela semente vingue e floresça. Entende? Entendi. Então, primeira coisa, né? Como é que a gente faz comportamentos desejáveis como esses aconteçam na empresa? Em primeiro lugar, fazer o ajuste entre valores organizacionais e as práticas e políticas da organização. Ou seja, todas as práticas e políticas são regras, né? Que você estabelece dentro de uma organização, elas precisam refletir seus valores. Então, por exemplo, se a sua empresa ela preza por inovação, você tem que ter alguma prática, né, de treinamento e desenvolvimento que seja sempre, que aconteça durante o ano, um programa de desenvolvimento, entendeu? Tem que ter ali, eu tenho que reservar 1 hora por semana, 1 hora, sei lá, em algum momento eu preciso fazer a empresa se dedicar àquela ação que eu estou prezando. Aí nesse ponto, deixa eu só, desculpa te interromper, mas a gente só voltar um pouquinho, né? Que aí a gente já está entrando em alguns desafios da automotivação, e eu queria só fechar, então, o primeiro bloco aí da nossa conversa sobre como despertar a automotivação. Então, você falou alguns pontos aqui que eu gostaria até de complementar e reforçar, né? Para o pessoal que nos ouve, né? E que aqui nós temos gestores de recursos humanos, gestores de RH, treinamento e desenvolvimento, capacitação, líderes de todos os níveis organizacionais e também pessoas, vamos dizer assim, que não estão no mundo corporativo e que nos assistem, nos escutam. Vamos lá. De tudo que você falou, eu, na minha compreensão e vivência, eu resumiria aqui no autoconhecimento. Então, eu só consigo me automotivar se eu souber quais são os pontos que me fazem
me automotivar. E para eu conhecer os pontos que me fazem automotivar, eu preciso me autoconhecer. E hoje, a gente vive, como você bem falou, numa sociedade de muita comparação. Então, eu gasto o meu tempo me comparando do que gastar o meu tempo me conhecendo. Tem um exemplo muito simples, né? Que a gente fala, né, para os nossos parceiros, liderados, que é a questão de festa de criança, né? Então, a festa da criança, para a criança, a medida de sucesso é quantas pessoas foram na festa, não a qualidade das pessoas que foram na festa, né? E quando a criança convida, né, e normalmente a criança convida a classe inteira, a classe do lado, enfim, convida, e vai meia dúzia de gato pingado, ela já ali começa a passar por uma sensação de fracasso, por uma sensação de que ela não é popular, não é querida, etc. e tal. E isso hoje é o que as mídias sociais pregam. Você só é valorizado, só é querido, só tem sucesso. A sua medida de sucesso está na quantidade de seguidores, está na quantidade de likes, está no ter e não no ser. Então, eu acho que aqui um ponto de reflexão que vale para todos é assim: da semana inteira, quanto tempo você passa por dia em autorreflexão? Se a gente for medir, se falar zero, né? Se tivesse um número negativo, seria um número negativo. Porque, né, as pessoas não passam. Então, eu acho que aqui é um ponto. E aí teve uma pesquisa europeia que fez, eu esqueci agora o nome da fonte, mas ele fez uma pesquisa com homens e mulheres, mais de 5.000 homens e mulheres, e falaram o seguinte: se você preferiria passar 15 minutos com você sozinho numa sala, se conhecendo, ou tomar um choque? 30% das mulheres preferiram tomar um choque e 60% dos homens preferiram tomar um choque. Isso quer dizer o quê? Que no processo de autoconhecimento, a gente se coloca em situações desconfortáveis, né? E aí a gente não quer nos ver, a gente não quer se enfrentar. E esse é o primeiro, né, ponto que deve ser de bloqueio, né, que a gente tem que trabalhar, porque aí sim a gente vai se autoconhecer, vai saber o que nos motiva, e aí sim a gente vai procurar o conhecimento, porque sabendo o que nos motiva, a gente vai procurar fazer melhor aquilo que nos motiva. E para fazer melhor, passa pelo conhecimento. E aí, como você mesmo disse, né, o ser humano ele só vai querer aprender algo se ele tiver um benefício daquilo, né? Isso também, fazendo agora um parênteses para o pessoal de treinamento e desenvolvimento humano, coisa que a gente vê no mercado, os cursos, normalmente assim, o objetivo do curso é só o que a pessoa vai aprender e não o que a pessoa vai aplicar, né? Ao final desse curso, você vai aprender a fazer um gráfico de Power BI. Tá, mas para quê? Né? Não, ao final desse curso, você vai criar um gráfico de Power BI para avaliar as competências de uma maneira mais otimizada de seus colaboradores, reduzindo o seu tempo empregado na sua atividade fim. Puxa, aí a pessoa fala: eu quero fazer a coisa mais rápido, para terminar o trabalho mais rápido e ir mais rápido para casa. Então, ela vai querer aprender. Então, falta isso, né? Falta mostrar o que a pessoa receberá, né, entre aspas, de benefício, para que ela possa buscar o conhecimento. Então, aí essa dica aí para a turma, né? Vamos nos autoconhecer primeiro para a gente saber os gatilhos, né, que promovem a nossa motivação para o conhecimento. Agora,
indo para os ofensores, né, os bloqueios da automotivação. Nós temos né? No mundo corporativo, você falou aí que as culturas e valores não estão aderentes à prática, né? O famoso walk as you talk, né? Então, andar como você fala, né? Aqui as ações, né, que falam muito mais do que as próprias palavras. Além disso, que eu acho que esse é um dos principais, né? Porque os valores da empresa, eu brinco, eu falo que é como o DNA, é a energia que vai atrair ou repelir as pessoas do seu organismo, né? Além desse, que mais ofensores que nós temos aí nessa jornada? Bom, então vamos lá. Só para também contribuir um pouquinho, né? Como que não é só a questão do autoconhecimento. Acho que as empresas também podem ajudar demais isso. As empresas podem ser grandes contribuidoras para desenvolver todas essas virtudes dos seres humanos. Aliás, as pesquisas de motivação, elas mostram que a capacidade de atração e retenção de talentos para a sua empresa, ela está diretamente atrelada à percepção que o funcionário tem de quanto ele melhorou como ser humano e como profissional dentro dessa empresa. Não é uma questão de salário, não é uma questão de dinheiro. Apesar da gente justificar todas as nossas chateações por causa de dinheiro e salário, na verdade, no fundo, às vezes a pessoa nem sabe, né, o quanto que aquele outro fator é importante para ela. Por exemplo, um bom ambiente de trabalho, ter colegas que dão suporte, ter uma equipe que veste a camisa junto, que tem aquele comprometimento, tudo isso conta demais. Mas como são aspectos muito subjetivos, às vezes a pessoa não tem muito claro por que ela não sai daquela empresa, apesar de ter recebido uma proposta muito maior. Mas esses fatores subjetivos, eles pesam bastante na hora de uma decisão. Então, as empresas que já fazem essa prática, né, de dedicar algum tempo do seu dia, do seu orçamento, para palestras, treinamentos e workshops ou coisas assim, que é para o desenvolvimento do próprio colaborador, não enxergam isso como uma despesa, e sim como um investimento, porque a empresa também tem um papel, na minha visão, de transformar as pessoas que estão dentro dessa empresa. Com certeza. Faz parte de um processo de educação. Nós somos educadores. Um líder bom é um líder educador. Um líder bom é aquele que vai ensinar a outra pessoa ou a equipe a se tornar bons líderes para que ele também possa ir para outro patamar. Então, o líder bom é aquele que não tem medo, sabe, de ensinar, é aquele que não tem medo de passar o conhecimento, ele é um colaborador e, como líder, já fez o processo, ele entende o que a outra pessoa precisa desenvolver. Então, a empresa, como que ela ajuda, né, a partir desse momento de agora? Você fala assim, poxa, se não fica uma coisa assim, a empresa fala assim, mas eu vou ter que esperar essa pessoa se autodesenvolver, se autoconhecer, para eu ter um retorno. Não! Você, gestor, não importa a tua empresa, não importa muito rápido, se você quer fazer a diferença na vida de alguém, cara, eduque como se fosse filho mesmo, sabe? Sim. O filho, o que a gente faz? A gente tem paciência para repetir várias vezes a mesma informação. Por quê? Porque até aquela informação descer do nível do comportamento demora muito. Sim. Então, para quem tem filho, sabe, quantas vezes e quantos anos você passou falando pro seu filho, vai escovar dente, vai escovar dente, vai escovar dente? Cara, durante muitos anos. Porque só a partir dos 7, 8 anos que a criança vai sozinha escovar o dente sem você mandar, e depois, não pensar em escovar o dente, depois ela não consegue mais e dormir sem escovar o dente para se sentir mal. Então, até aquilo virar um hábito, e hábito é inconsciente, é aquilo que você faz sem pensar, e isso é o nível da cultura. Então, quando a gente fala, olha, está aqui na nossa cultura, é porque já se tornou automático, já se tornou inconsciente, ou seja, já entrou no nível dos valores e você simplesmente acredita que é desse jeito mesmo, é assim que se faz. Entendeu? Por isso que, às vezes, a própria cultura da empresa é um impeditivo para a mudança. Porque, às vezes, a empresa precisa mudar o jeito de pensar, mas está tão enraizada de outro jeito antigo
que todo mundo tem resistência. A gente fala assim, não, mas daquele jeito era bom, porque sempre foi assim, quem quer mudar agora? Sabe, as pessoas têm muita resistência à mudança. Mas por conta disso, porque exige um certo trabalho no início, até aquilo ali se tornar um fator positivo, inconsciente e que funciona sem você ter que dizer de novo. Mas até lá, meu amigo, você tem que repetir várias vezes, é muita prática, todo dia, todo dia. Eu estudei na área de valores organizacionais que, para você mudar o comportamento de uma pessoa, você tem que fazer várias lições durante o ano. Sim. Não é uma palestra para resolver, não é um treinamento só, um workshop só para resolver o problema, porque ninguém muda de um dia para o outro. Mas, quando você faz ações temporárias e com um certo objetivo, você vai colocando dentro dessa pessoa essa aceitação. Ela vai falando assim, poxa, eu tive uma ação de iniciativa lá e nem morri. Então, a própria pessoa, ela começa a tirar os bloqueios dela, que foram construídos culturalmente. Nós somos educados a sermos este sucesso e a gente só aceita nesse sucesso. Então, agora eu vou para a questão da pergunta dos bloqueios e crenças, né, que nos impedem de ser essa pessoa que aprende a aprender sempre, sem medo. Justamente nós criamos, desde a infância, isso é uma coisa natural de todo ser humano. A gente não pode se preocupar por causa disso. Quando nós somos pequenininhos e fazemos alguma coisa errada, e todo mundo tem medo de rejeição. Desde pequenininho, isso está inerente em todo ser humano. Todo ser humano quer ser desejado e ninguém quer ser rejeitado. Porque isso é uma questão de sobrevivência. A criança que não é desejada, ela é largada e ela vai morrer. Então, toda a carinha da criança, aquelas coisas todas, elas são feitas para que nós queiramos cuidar da criança, tá? Então, a criança é muito sedutora. Você pode perceber, você fica perto de um bebezinho, ele começa a sorrir, a gente fica uns bobão falando, porque isso é biológico, né? Faz parte do desenvolvimento do ser humano, querer ser amado. Quando a gente cresce para fazer alguma coisa errada, o som chamado atenção, você começa a pensar assim, nossa, eu não posso fazer isso, eu quero sempre acertar, porque eu quero sempre ser amado. Formamos, então, dentro da nossa cabeça, uma imagem de ser ideal. Então, nós temos um ser ideal e nós temos um ser real, né? Conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, nós vamos aproximando um pouquinho mais daquele ser ideal do eu real. Igual pai e mãe. Quando nós somos pequenininhos, nós temos uma imagem que nossos pais são super-heróis e que eles são infalíveis. Conforme a gente vai crescendo, chegando na adolescência, a gente vê que eles são falíveis, que eles não sabem resolver tudo. Então a gente vai ajustando aquela imagem de super-homem a um ser mais normal, a ponto da gente entender que eles são seres humanos, que eles também têm defeitos, eles têm limitações, e tudo bem. E quando a gente entende isso, vem muito perdão, né? Porque às vezes a gente exige muito dos nossos pais coisas que eles não eram capazes de mudar. Sim. Então, quando você amadurece, você entende isso, tá? Agora, quando a gente amadurece, né? Então, isso dá muito problema em neurose, sabe? Perfeito. Minha mãe me fez sofrer, porque meu pai me namorou, meu pai nunca me elogiava. Aí, pô, você vai ficar com 50 anos, você falando a mesma coisa, como se você fosse uma criança de 5, ainda exigindo da vida, pai e mamãe, você não tem ninguém, certo? Quando você amadurece, você assume a responsabilidade pela sua própria carência. Então, você diz assim, puxa vida, acontece na vida de alguns terem pais melhores, outros não, né? Aconteceu comigo, infelizmente, eu não tive, e aí eu faço com isso. Então, essa é a postura que uma pessoa madura tem que ter, né? De que os males da vida acontecem para qualquer pessoa. Nós não somos melhores nem melhores que outras pessoas. O assalto que atinge o seu vizinho pode te atingir, o mal que atinge o outro também pode te atingir. Então, quando você põe o pezinho na realidade, se você amadureceu, você consegue aceitar algumas coisas na vida e para de brigar com a vida. Né? Porém, a maioria de nós, justamente por falta de reflexão, por tudo aquilo que você colocou aqui, né, por essa falta de educação, porque isso se educa, isso é feito em casa. Isso é obrigação dos pais, fazerem com os filhos, não a escola, não a igreja, nada. São os pais que têm que ensinar esse tipo de pensamento
para os filhos. Porém, os pais hoje são também pais imaturos, tendo crianças. Você imagina uma criança cuidando de criança. A educação que a gente vai dar, né? Qual é a base que a gente tem? Os nossos valores hoje estão bastante corrompidos e é por isso que as famílias estão tão desagregadas hoje. E não é à toa que a gente vê uma sociedade adoentada, justamente porque nós não tivemos essa base. Esse aspecto, né, da desestruturação da família, né, não vamos nesse campo, porque senão a gente vai ficar mais 3 horas conversando, mas assim, existe uma lógica para quem está aí no mundo da tecnologia. A gente sabe que esses aplicativos, enfim, eles têm as suas benefícios, porém, eles são desenhados para dividir. Uma sociedade que está dividida, ela é uma sociedade mais fácil de ser controlada, porque é uma sociedade mais infeliz. E aí, a infelicidade, as pessoas acabam, de uma forma muito mais fácil, querendo ser feliz através do consumismo, que dispara, né, no nosso corpo estímulos de felicidade quando a gente consome. Então, existe sim toda uma lógica, né, no meu ponto de vista até perversa, de se manter isso, né? Sobre a falha que você comentou, eu acho super interessante aí para o pessoal que nos ouve, das empresas, porque assim, a gente só aprende mesmo quando a gente experimenta, e quando a gente experimenta quando a gente falha, né? Eu faço um exemplo muito simples das pessoas entenderem, né? Eu pratico Kung Fu há 30 anos, né? Sou mestre de Kung Fu, tenho minha escola também, e ensino as pessoas, né, a se defender. Muito bem. Só que existem 2 formas de ensino. Você tem aquele ensino teórico, que você nunca teve a oportunidade de aplicar, e você tem o ensino prático, que você teve a oportunidade de aplicar, e aí você teve as suas falhas nessa aplicação. Existe uma diferença fundamental do ensino teórico, que aí eu falo assim, você não aprende lutando, vendo vídeo na internet, fazendo curso online, porque esse é um ensino teórico. O ensino prático é aquele que você vai aplicar, que você vai apanhar às vezes, e até que você aprenda. Então, não se aprende lutar sem lutar, né? Assim como você aprende a fazer uma planilha em Excel, só vendo vídeo sem fazer a planilha em Excel. E aí as empresas, sim, têm um papel fundamental no desenvolvimento pessoal e profissional, se elas têm um ambiente em que as pessoas não tenham medo de falhar. Quando você fala assim para um colaborador, olha, você precisa melhorar mais a sua comunicação. Cara, é tão subjetivo. Eu penso assim, nossa, mas como? Eu não estou falando direito, eu não tenho olho português. E às vezes não é isso, às vezes a clareza, a objetividade e tal. Então eu ensino esse líder a fazer uma métrica. Ótimo. Porque quando você faz uma régua, você consegue trazer para a objetividade a pontuação do que é o pior tipo de comunicação e o que é o melhor e em que nível esse cara está. Né? Excelente. Então, quais são os pontos que precisam ser desenvolvidos? Você pode fazer isso para iniciativa, para desempenho, para produtividade, para comunicação, para responsabilidade, também dá para fazer. Você vê, são coisas muito subjetivas, mas quando você transforma isso numa métrica, você consegue enxergar e você consegue mostrar para o seu funcionário que não é ele inteiro que é o problema. Sim. É uma parte só do comportamento que ele controla isso. Então, Perfeito. a própria pessoa, ela toma para si a responsabilidade de melhorar, porque ele sabe quais são os pontos. Então, assim, por exemplo, no quesito 1, vamos supor, de responsabilidade. Olha, Fulano, eu preciso que você chegue no horário, que você abra a loja, e aqui a loja não é pela metade da abertura. Eu preciso que você faça isso com a outra. E esse é o número ideal, sim, vai. Vamos falar de 1 a 5. E o 1
É assim, ó, você chega, você faz a metade das suas funções, você já faz tudo pela metade. Uhum. Então você já chega atrasado, você não abre a loja direito. Então você vai descrevendo os comportamentos da pessoa, porque ela consegue enxergar, é mesmo, olha, né, essa semana eu cheguei 3 minutos atrasado, é mesmo, né, quando eu fui abrir a loja, eu tinha cliente lá esperando. Então, assim, a própria pessoa vai vendo pelos fatos, né, e não por exposições, o que ela está fazendo de errado e ela consegue melhorar. Então, essas ferramentas, né, você aprender a ensinar, porque de alguma forma nós aprendemos também as coisas. Só que como é tão subjetivo o processo de aprendizagem, a gente não prestou atenção. Quando comecei, é igual eu dirigir carro. Quando você já dirige bem o carro, às vezes você não tem paciência de ensinar o outro a dirigir, porque você faz tudo automático, que parece óbvio, e não é óbvio, passo a passo. Então, a didática e o método também é muito importante para o líder, porque a pessoa que presta atenção nesse processo de como ela aprende, ela consegue ensinar o outro. Perfeito. Eu acho que essa é a diferencial, por exemplo, você que ele por exemplo, que eu estou prestando atenção nisso. Criam formas da pessoa digerir melhor aquele comportamento, né? A gente cria uma estratégia, um passo a passo, um método, para que a pessoa alcance aquele resultado de uma forma mais fácil e sem tanto sofrimento. Sim. Porque senão o sofrimento é para quem ensina, é para quem aprende. Não, exatamente. A falta, vamos dizer, de indicadores ou de uma maneira tangível de metrificar a melhora de atitude é também um bloqueio, porque as pessoas acabam não tendo, né, visibilidade de que ela está tendo uma mudança positiva, né? A gente pode treinar isso em todos os lugares, Michel, porque o tempo todo nós estamos educando. Então, por exemplo, quem tem filho, olha, o meu filho foi a maior cobaia minha, porque assim, desde pequeno eu fui ensinando gestão financeira, a responsabilidade, e aos filhos você vai acrescentando, na verdade, né? Você vai acrescentando tarefas e responsabilidade. Então, acordar sozinho, o despertador desde os 8 anos ele faz isso, arruma a cama, deixa a casa organizada, lava a louça, faz comida, hoje tem 14, mas faz um monte de coisa, né? E é super feliz por quê? Porque aquela, como eu estou falando, a área da felicidade, as áreas da felicidade, elas se acendem quando nós aprendemos e quando nós nos superamos. Sim. Então, se quer ter um filho feliz, um filho motivado, um filho realizado, dê a ele autoconfiança. Mostre a ele que ele é capaz de fazer. Mostre a ele que ele é capaz de mudar o ambiente à volta dele por ele fazendo. Sim. Então, quando você dá à pessoa um valor que ela precisa, são as ferramentas que a gente precisa, e que o mundo pode acabar se fora dele. Então, você pode estar ali, você pode passar por uma tragédia e perder tudo, mas a pessoa tem esses valores dentro de si, que ela sabe fazer de novo a sua fortuna que ela acabou de perder. Porque ela já fez esse caminho. Ela sabe que ela tem determinação, que ela tem responsabilidade, ela tem força de vontade, que são aquilo que o dinheiro compra, que nenhum curso vai te dar, que é algo que realmente os pais precisam ensinar. E nós, como líderes, também ensinamos isso. E dizemos para a pessoa, a gente orienta assim, falando que a pessoa faz de positivo. Olha o seu diferencial, você é uma pessoa organizada, vamos usar isso da forma correta? Olha, querido, tem gente, né, que só porque usa habilidades boas em lugar ruim. Por exemplo, uma pessoa que é organizada, normalmente é uma pessoa controladora. Eu busco que ela se organiza, que ela não quer nada muito fora da caixinha dela, entende? Mas ela faz isso muito bem. Só que às vezes a pessoa quer usar essa virtude no relacionamento. Aí ela quer controlar o pensamento do outro, quer controlar o sentimento do outro, o comportamento do outro, deixar a vida do inferno. Eu falo, não, vamos usar isso no lugar correto, onde você realmente pode agregar, né, no trabalho. Isso é uma virtude, né? Muito organizado. Então, a gente pode dar esse feedback para as pessoas e o que a gente faz? A gente vai tirando os bloqueios, porque o bloqueio nada mais é do que o foco no negativo. Quando eu foco no que eu não tenho, no que eu não sei, nos meus sofrimentos, eu valorizo e amplio aquilo que é ruim.
Porque a nossa mente é assim, tudo que você dá foco, você alimenta. Então, quando você foca, por exemplo, olha, hoje nós vamos desenvolver a sua capacidade de responsabilidade ou de organização, beleza? Tá, então vamos focar aqui a sua meta. Hoje eu quero que você lide com seus clientes, quero isso, quero aquilo. Então, você vai dando essas tarefas e fazendo com que o próprio funcionário foque na própria superação. Sim. Isso faz com que ele fique mais feliz, porque ele vai ter conquistas todos os dias. Pequenas conquistas, mas ele vai ter, no final do dia, você vai dar um feedback para ele. Olha, você melhorou. Olha, nisso aqui, você presta mais atenção, onde você pisou na bola ali, vamos melhorar isso aqui. Você dá feedback de ajustes e não apenas feedbacks negativos. Porque hoje a gente só fala que você fez errado, mas não ensina como fazer certo. E aí a pessoa, eu sempre falo, ninguém sai de casa para trabalhar falando assim, olha aí galera, estou indo fazer meu próprio ciclo. Se a gente tem um oriental como fazer certo, aí a gente também não está dando uma educação completa, né? A gente também está errando na didática. Eu acho que o bloqueio ele tem a ver com, primeiro com essa coisa, né? Eu acho que a empresa também pode passar isso para os funcionários, eu faço muito isso também, que é de mostrar para eles como a nossa mente funciona, para que nós não caiamos nas mesmas armadilhas autossabotadoras, que é essa coisa do foco nesse negativo, sabe? Até faço várias lives, eu tenho live aí na internet, com mais de 1.000 tantos vídeos ali, eu vou ensinando essas coisas para as pessoas, né, que elas podem aprender isso sozinhas, fazer sua liçãozinha de casa, né? Mas a empresa também pode dar esse up, né, nas pessoas. Então, eu tenho a minha tarefa é tirar o auto-bloqueio, que é simplesmente eu olhar para aquilo que eu quero e não para aquilo que eu não quero. Por exemplo, a gente faz meta errada. Tem gente que coloca assim, não posso comer doce. Nutricionista falar o seu diabetes está alto, você vai ter que parar de comer doce. Beleza, então ela fala assim, não posso comer doce, não posso comer doce, não posso comer doce, não posso comer aquele bolo maravilhoso. Quando você pensa assim, qual é a imagem mental que está formando na sua cabeça? O doce ou a salada? Doce. E você não percebe que você está dando comandos para o seu inconsciente. A hora que você vai passar na padaria, tomar um cafezinho, que vai? Você não consegue controlar isso. Você começa a comer, pensa aí, quem consegue parar de comer um doce no meio? Não consegue. Porque o corpo, que é o nosso inconsciente, já foi ligado no comando e ele simplesmente vai obedecer. Então, o que é inteligência emocional? É você fazer o ajuste entre aquele que dá o comando, que é a sua mente racional, para a sua mente inconsciente, que é como se fosse uma carruagem. Você tem um cocheiro que é pequenininho ali e ele está dando comando para a carruagem. Os seus cavalos são as suas emoções, é o teu inconsciente. E a carruagem em si é o teu corpo, que simplesmente vai ser levado pelas suas emoções, que é o nosso inconsciente. Então, quando a gente consegue fazer esse ajuste entre aquilo que eu quero e aquilo que eu faço, que não é fácil, né? Porque só não é fácil porque a gente aprendeu errado, certo? Nós aprendemos a focar em tudo que nós não queremos. Então, nós focamos na dívida, focamos naquela pessoa que quer puxar no tapete, nas fofocas que fazem de mim, em tudo que eu tenho de negativo, em tudo aquilo que eu não sou bom, ao invés de focar naquilo que eu sou boa. Então, tem até um livro chamado Estratégias Positivas, que faz várias pesquisas, né, que mostram que às vezes a gente quer ficar muito bom numa coisa e a gente é muito ruim. E assim, se você focar naquilo que você já é bom e potencializa aquilo que você já é bom, você vai crescer 60% mais do que se você focar naquilo que você é ruim. Porque, vamos supor, no meu caso, eu sou muito ruim fazendo matemática. Como? Eu sou péssimo, eu tenho que usar a calculadora, porque eu gasto menos tempo. E se eu me dedicar muito a ficar boa em fazer contas de cabeça, eu vou só chegar no meu máximo, vai ser a média. Entendi. O meu máximo vai ser a média. Agora, onde eu sou boa? Eu sou boa em conhecer gente, eu sou boa na psicologia. Então, se eu potencializo isso, que já é um dom natural, eu começo a ter um diferencial no mercado, ao invés de ficar toda a minha energia naquilo que eu já sou ruim. Entendeu? Entendi. Então, eu vou, no mínimo, no máximo, né, ficar igual a todo mundo. Né? Vai evoluir, né? Não vai evoluir. Não vai me diferenciar no meu trabalho.
Então, você veja que é muito fácil a gente tirar uns bloqueios. O bloqueio nada mais é que o nosso foco naquilo que a gente não quer. Perfeito. É muito simples mesmo, tá? Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Muito bem. Bom, Meire, é o seguinte, a gente está conversando um papo muito gostoso e a gente já chegou na nossa hora aqui e tanta pergunta para a gente fazer com você. Com certeza eu já estou te deixando aqui um outro convite para que a gente continue esse nosso bate-papo, porque tem muita coisa legal para a gente conversar e para você compartilhar. Agora, para a gente concluir, normalmente a gente faz 3 perguntas para os nossos entrevistados e eu queria que você aí nos desse a sua ótica sobre elas e a sua experiência. Aqui nesse momento, a gente faz uma troca de experiências de uma vivência profissional que deu certo e uma que não deu tanto certo, que foi o seu ponto de maior aprendizado. Então, ao longo da sua vida, primeiro, qual foi aquele momento mais positivo, de maior conquista, a primeira coisa que vem à sua mente quando você olha para trás e que você se orgulha, né? E que você possa compartilhar conosco? Eu acho que a primeira conquista assim, que eu achei bacana foi quando eu comprei meu primeiro carro. Porque eu tive que juntar muito dinheiro e paguei dinheiro, né? Legal. O modelo que eu acho que visual, eu tive que considerar isso. E era assim, olha, se você quer alguma coisa, você tem que ter o dinheiro inteiro para comprar aquilo. Né? E aí, não podia usar cartão, essa coisa assim. Então, eu tinha que juntar aquele dinheirinho ali e tal. Mas o legal, é que a felicidade que você tem de conseguir uma coisa pelo seu próprio esforço, ele dá a você uma autoconfiança tão legal, porque não era o fato em si, mas era o fato de eu ter conseguido uma coisa que no começo eu achei que poderia ser impossível. Perfeito. Eu achei, nossa, será que eu consegui? Então, acho que esse foi um fator legal. Agora, eu estava falando dessa história aí do dinheiro, que foi inscrita de uma crença ali, me deixa com relação ao dinheiro, depois eu tive que trabalhar mais pra frente. E aquele assim, aquele momento de maior a gente fala, né? Não, a gente fala aprendizado, né? Assim, é uma falha, né? A gente olha e fala, puxa, hoje, com a maturidade de hoje, o conhecimento de hoje, eu teria feito diferente, mas naquele momento era o melhor que a gente podia dar, mas foi uma falha ali. Qual foi esse momento? Foi uma falha, viu? Eu sempre acho que a vida é cheia de desafios, e desafios revelam o tamanho do herói que existe em nós. Então, eu sempre falo assim, como que a gente faz um bom azeite? Espremendo azeitona. Como que a gente faz um bom vinho? Espremendo o vinho, espremendo a uva. Então, a vida faz nos colocar em situações muito difíceis, e quando a gente transcende aquilo, é quando a gente enxerga o que a gente realmente aprendeu. Um momento muito difícil da minha vida foi quando eu me separei no segundo casamento, e foi uma situação muito complicada. E eu fiquei muito desesperada naquele momento. E eu estava tão ansiosa, tão desesperada, né, que eu fui me atropelando naquele negócio, não foi dando certo. Quando chegou no final do ano, eu fui ver, eu olhei para trás e vi que o meu desespero, eu consegui passar por tudo aquilo, eu juro que eu achava que eu não ia conseguir, eu estava muito medo, era uma situação que me assustou bastante. Eu olhei para trás e falei assim, cara, olha como que eu consegui através do trabalho, eu estava no trabalho, fui fazendo o que dava ali, e fui superando mês a mês aquelas dificuldades todas. Só que quando eu cheguei no final, eu vi a grandeza do que eu tinha, sabe? Eu fiquei dentro de mim, aí eu pensei assim, nossa, eu fiquei ansiosa por nada, eu não precisava ter ficado assim, eu não precisava ter ficado tão apavorada, eu não precisava ter duvidado tanto de mim. Né? E aí eu reconheci o meu valor. Eu acho que é o mais importante
as dificuldades que a gente aprende na vida, que a gente passa na vida, é a gente enxergar o nosso valor. O que a vida tirou de mim naquele momento de desespero? Então, ele tirou de mim a minha determinação, a minha disciplina, que foi a minha disciplina que me salvou, a minha coragem de enfrentar aquela situação toda. Então, assim, você vai vendo as virtudes que foram se formando ali. Aí, no final da situação, eu dava uma raiva de gravar aqui, dava raiva de ter me colocado numa situação difícil. Porém, hoje, eu falo assim, cara, eu entendo o papel da a vida vai trazer pessoas que vão cumprir o papel dela na nossa vida. Ele. Então, assim, você transcende aquilo, você compreende aquilo, e toda a tua raiva, toda a tua revolta, ela vai embora. Porque você entende que você precisa de pessoas que te coloquem à prova. Porque é só assim que você vai tirar de você o seu melhor. Né? Então, quando a gente passa pela situação e não fica no sofrimento, que esse é o grande erro das pessoas. Né? Quando ela passa por situações difíceis, ela fica lembrando do sofrimento dela. Sim. Ao invés dela lembrar das coisas boas que ela conquistou com aquela situação que ela passou. Então, é isso que faz a gente ter menos medo da vida. É isso que faz a gente viver com alegria, com felicidade, com menos problemas. Porque a vida, ela vai te jogar problemas. A gente precisa dos problemas para poder superá-los. E é isso que vai fazer valer cada ser humano. Por exemplo, o dono da empresa ganha mais porque ele resolve mais problemas. O sábio, ele vale mais do que o ignorante, porque o ignorante, ele se atrapalha nos problemas. O sábio não, ele sabe resolver problemas. Então, nós, seres humanos, nos diferenciamos na capacidade que nós temos de superar problemas. Então, a forma como você lida com os problemas da sua vida é que vão mostrar o quanto de sabedoria você realmente adquiriu durante a sua experiência, a sua jogada. Muito bom, muito bom. E, por fim, como você define hoje o seu propósito de vida e o seu propósito profissional, ou são a mesma coisa? São a mesma coisa. Eu acho que todo mundo nasce com uma facilidade, como você falou. Eu só sei se eu sei cozinhar bem, se eu cozinho, né? Eu só sei se eu sou boa na psicologia fazendo. Então, eu só sei se eu sou boa em alguma coisa quando eu estou fazendo aquilo. Então, a hora que você se coloca nisso, você já está na sua missão, você já está no seu propósito. Isso não significa que você vai fazer a mesma coisa no resto da vida. Mas eu acho que a missão de vida é a forma como a gente faz aquele processo naquele momento de vida. Então, às vezes a pessoa pode trabalhar na área cinematográfica, daqui a pouco ela pode querer fazer direito. Bem, desde que ela faça com muito carinho, com muito empenho, com muito amor, e faça o melhor que ela pode daquilo, ela está no seu propósito. Porque a única coisa que nós temos que fazer é colocar essa vida, essa bênção de anos foi dado, se você levantou hoje, se você está vivo, meu filho, é por um milagre. Você podia ter dormido à noite. Não é verdade? Então, se a gente entender isso, eu já estou viva, e o que eu posso fazer para melhorar esse mundo, a hora que eu melhoro o mundo, eu começo a entender o meu valor nesse mundo. E é isso que me torna feliz. Porque a bênção já foi recebida, eu simplesmente coloco isso a serviço. Então, a hora que você aprender a mostrar de servir a humanidade, a servir o seu cliente, a fazer da melhor forma possível, cara, nada vai te faltar. Esse é o ciclo da abundância. Esse é o ciclo. A gente não entende que a felicidade está muito mais em dar do que em receber. É isso aí. Bom, Meire, muito obrigado. Já fica aqui o nosso convite. A gente vai manter contato para que a gente possa se encontrar mais vezes, né? Quem sabe sua agenda permitindo, pessoalmente aqui conosco na nossa gravação. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Um beijo para todo mundo. Beijo. E obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica T&D, um canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí o seu review, leio todos, respondo a cada um de vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.